ele participou da criação de uma revista que fez história no jornalismo brasileiro, que é a revista Realidade. José Hamilton Ribeiro, venha pra cá. E aí, Zé Hamilton, tudo bem? Bom te ver. Beleza. Eu não me lembrava que você fazia parte da equipe da criação da revista Realidade. E aqui você está lançando um livro falando exatamente disso, né? A Realejo Livros, Realidade Revista, a história e as melhores matérias da revista que marcou o jornalismo e influenciou as mudanças no país. A Realidade foi fundada em que ano? Foi o ano de 1966, né? Quer dizer, o Brasil estava sob governo militar, mas não sob ditadura. Então não tinha censura. Mas já tinham olhos... Tinha clima. Tinha um clima, né? Você não sabia para que lado ia. Mas a ordem interna na revista é o seguinte: nós vamos trabalhar com toda a liberdade possível. Se tiver censura, ela que apareça. Nós não vamos censurar. Claro. Você lembra porque você também ajudou. Eu participei da revista, depois eu vou até te mostrar a matéria que está aqui. Mas em 66, quando você foi para a revista, você já tinha uma tradição como jornalista. Como repórter, né? Eu tinha começado na Folha de São Paulo. Depois tinha ido para a revista Quatro Rodas, que foi assim uma espécie de laboratório da Editora Abril, para lançar as outras revistas masculinas, né? Certo. Então, da Realidade saiu, aliás, da Quatro Rodas, saiu a Realidade e depois a Veja. Exatamente, foi uma continuidade, uma progressão. Como é a história da sua matéria? Eu fui um operário. Olha, a revista era uma revista de reportagem. E tinha assim, vamos dizer assim, um refrão, né? Que ninguém aqui escreve sobre alguma coisa que não conheça. Não pode escrever uma linha se você não tiver certeza. Para ter certeza, você tem que ter o que se chamava lá vivência. Então, me incumbiram de fazer uma reportagem sobre a vida de um operário em São Paulo. Então, eu me candidatei numa fábrica como empregado, entrei, assinou carteira, e eu fiquei trabalhando 2 meses como empregado, como operário, para depois escrever na primeira pessoa. Né? Você foi demitido ou você se demitiu depois dos 2 meses? Depois de 2 meses, né? Aí eu cheguei lá no RH, expliquei, olha, isso aqui eu não sou operário, eu não vou continuar trabalhando. Foi o esquema de uma reportagem, até vocês me desculpam, né? Porque eu devo ter furado a fila de alguém aí. E aí eles, na hora, acreditaram? Sim, na hora acreditaram. Não, você é operário mesmo, não vem com conversa não, vai lá pegar a ferramenta. Acreditaram. Eu era pintor. Depois disso, quer dizer, você tem uma famosa cobertura, que aliás você sentiu na carne, da cobertura na Guerra do Vietnã. Você já falou até aqui sobre isso nesse programa. Como é que foi? É um assunto que eu sempre tenho que abordar, porque é de interesse geral. E como é que foi a sua ida para o fronte de guerra? O Jô, então, era o ano de 68. E a Guerra do Vietnã era o maior assunto do mundo. Se dizia que no Vietnã era o território que tinha mais furo por metro quadrado na história da humanidade. Então, o jornalismo do mundo inteiro se voltou para a Guerra do Vietnã. E a revista Realidade, que era uma revista importante, achou que não devia falar da Guerra do Vietnã pela mão de terceiros, através de agências internacionais, ou comprar reportagens de americanos e ingleses. Achou que devia mandar uma pessoa lá. Decidido isso, aí quem que vai mandar? Aí fizeram uma lista de 3 repórteres que ia ser consultado. O primeiro, se ele não quisesse, seria o segundo, senão o terceiro. E o primeiro fui eu. É assim que me convidaram, eu falei, eu quero 24 horas para falar lá em casa. Não é?
Aí fui falar com a minha mulher, que até morreu ano passado, por tristeza minha. Ela disse assim, Zé Hamilton, isso é uma loucura, não vá. E você eu fui. Não escutou. Olha, Júlia, mais ou menos 30 anos depois, a minha filha, que se chama Teté Ribeiro, chega na minha casa à tarde, eu não estava, procurou a mãe, falou assim, mãe, o Sérgio, que era o marido, ela é casada com o Sérgio Dávila, meu querido amigo. E aí? Falou, mãe, o Sérgio foi convidado para ir para a guerra do Iraque, o que a senhora acha? Ela falou, diga que é uma loucura para ele não ir. E ele foi. Mas ele voltou inteiro, o Sérgio Dávila. Ao que se saiba. Ao que se saiba. Mas, em contrapartida, você deixou um pedaço seu. Como é que foi? Foi mina? Foi mina. Foi mina. Então, eu estava credenciado junto a uma companhia do Exército Americano, acompanhando as patrulhas diárias, né? Uma patrulha numa aldeia, numa pequena aldeia assim de plantadores de batata, tinha informação que esse pessoal dava apoio para o inimigo do americano, né? Para o Vietcong. Então, a companhia foi lá, eu fui junto, visitando casa por casa para ver se tinha duas coisas. Primeiro, arma ou munição. Sim. E segundo, comida demais. Ah, sim, porque pela comida já dava para avaliar que tinha gente escondida. Né? Tinha gente escondida que vinha comer de noite. E essas duas coisas. Olha, a companhia chegou, foi bem recebida, sorriso, né? Quer dizer, um sorriso de chinês, você não sabe o que está atrás, olha. Mas sorrisos, chá. E não encontrou nada. Aí a companhia volta para a base. 2 dias depois, a informação foi corroborada. O pessoal está apoiando. Volta lá. Aí a companhia voltou nessa mesma aldeia, o helicóptero pousou no mesmo lugar, a gente sabia o caminho, mas nesse meio tempo eles tinham evacuado a população e minado todo o terreno ali, encheu de mina no caminho ali, né? E assim que a companhia começou a andar, começou a explodir soldado, né? Depois do 8º, aí eu estava junto a gente caminhava junto do comando, né? Certo. O comando era o comandante da companhia, pessoal de informações, de rádio e tal, né? Os médicos, enfermeiros, o capelão militar e o jornalista. Eram 2, éramos o fotógrafo e eu. Então a gente estava teoricamente protegido, porque iam 2 linhas de vanguarda, uma linha de retaguarda e a gente no meio. Quer dizer, a gente só pisava num lugar onde já tinham pisado antes. Ah. Mas mesmo assim, a certa altura, eu caminhei na direção de um ferido, justamente de um ferido, porque ele estava lá sem apoio. Fui na direção dele para dar um apoio no psicológico. Aí, então, aconteceu comigo, né? Uma explosão muito forte, o mundo desapareceu numa cortina de fumaça preta, né? E você perde a consciência, perdeu a consciência na hora. E eu pensei que tinha sido em cima de outro soldado que estava do meu lado, a gente estava caminhando junto. Então, quando esgarçou a fumaça que eu vi, o soldado me olhando com 2 olhos esbugalhados, eu falei, mas e você? Aí que eu me dei conta que tinha sido comigo, né? Vamos ver umas fotografias dessa reportagem, por favor? Tem aí? Nosso repórter viu a guerra de perto. Vai passando, Renata, por favor. Olha aí. Já no hospital. No hospital. E o aqui, helicóptero da história, né? Aí já de volta ou já chegando? De volta, já de volta, né? E aqui tem mais um atendimento. E você recobrou consciência lá ainda, no campo ainda? Sim, eu não tinha perdido a consciência. Estava consciente, né? Sim. Aí viu esse meu colega lá, o soldado americano, e aí começou a doer, sabe? Porque não dói no começo, né? Fica aquela coisa estranha, não dói. Mas de repente começou a arder, sabe? Um ardor. E aquilo foi crescendo, e não vinha ninguém me socorrer. Eu comecei a ficar apavorado. Porque se amputar uma perna assim, sai uma torneira de sangue, né?
Eu olhando aquela torneira de sangue saindo, ninguém me acudindo, eu comecei a gritar por socorro. Aconteceu o seguinte, que tanto o médico como os 3 enfermeiros já estavam cuidando de outros feridos. E o americano não larga um ferido no meio para pegar outro, para ficar com 2 meia boca. Ele completa o serviço de um. Conserta um para depois consertar para depois ir no outro. Então eu estava esperando vaga, né? Demorou, mas aí veio na minha direção um enfermeiro chamado Jeremias, um crioulo imenso. Ele me viu e falou, mas você também? Aí tirou assim do cinturão aquelas ampolas, né, de morfina. Tá na minha perna. Aí eu apaguei. Nesse momento eu perdi a consciência. Ô, Alex, você está com a revista Realidade, que, só para mostrar aqui, inclusive como era a revista, como era o tamanho da revista, olha aqui. Está aqui, ó. Hamilton Ribeiro. E a sua mulher, por acaso, falou, eu não disse? Não, acho que ela foi delicada, né? Ela acabou indo, não para lá, porque era muito difícil, mas de lá eu fui para os Estados Unidos fazer tratamento. Aí ela foi me encontrar lá e foi muito carinhosa. Tá, como é que foi a matéria da Realidade do Coronel Não Morre? Essa matéria eu gosto muito, porque hoje até não existe mais no Brasil o coronelismo como existia naquele tempo, né? Hoje é mais disfarçado, né? É meio cachoeiro, né? Hoje é mais conhecido como senador, né? Mais conhecido, não é? Mas naquela época existia esse coronel típico do Nordeste e todo mundo fazia reportagem. Não era nenhuma novidade fazer uma reportagem. Uma novidade foi que o coronel, chamava Coronel Heráclito, e ele me aceitou na casa dele, sabe? Eu fui hóspede dele. Então eu vi toda a rotina dele, né? Como é que ele lidava com os capangas, como é que ele lidava com o eleitorado que eventualmente o traísse. Enfim, a intimidade dele. Então permitiu fazer um texto muito verdadeiro, muito claro, muito autêntico, né? E o coronel, claro, ele era chamado Coronel das Varjadas, porque ele tinha terras muito grandes lá. E uma coisa que eu me lembro dele, ele me dizia assim, para mim, mulher, automóvel e revólver, só 0 quilômetros. Olha. E você concordava? No meio do coronel ali, no meio da fazenda. É verdade, coronel, é verdade. Vamos tomar um cafezinho. E tem uma história do Galo Capão, foi matéria no Globo Rural. Vamos ver esse VT, por favor, o galo telão. Fica espojando na terra, roçando com a cabeça, com o catoco da asa, com as pernas. É um galo capado. É um paizão orgulhoso, arado em volta. Outra coisa, se alguém tentar contra um desses pintinhos, como o nosso colega de equipe está fazendo agora, o Capão vem em cima defender. Olha, ele é capão e protege o pinto, né? Que ele não tem mais. Mas, ele fica com comportamento de galinha mesmo, né? Exato. A coisa é a seguinte, as fazendas de Minas, né, tempos atrás, eram muito isoladas. No tempo que não tinha estrada, não tinha caminhão, a fazenda tinha que ser autossuficiente em comida. E uma fazenda mineira, para ser autossuficiente em comida, tem que ter muito ovo. Porque ovo é ovo frito, ovo cozido, aí entra no biscoito, na quitanda, na farofa. No sequilho, na farofa. Quer dizer, a fazenda que fica sem ovo desequilibra a cozinha. Então essa fazenda que eu fiz a reportagem, tinha 50 galinhas poedeiras, né? Produziam, porque não eram especializadas, produziam 30 ovos por dia. Mas se acontecesse de todas elas ficarem chocas ao mesmo tempo, quer dizer, fosse lá para o ninho chocar os ovos e depois cuidar dos pintinhos, ficaria 2 meses sem ovo na fazenda. Certo. Alguém descobriu que capando um galo, ele assume imediatamente o piar choco da galinha. Ele começa a piar como galinha choca. E ele assume tanto os ovos no ninho quanto os pintinhos. E com 2 vantagens. A galinha só cuida dos pintinhos dela. Se ela tem 5 pintinhos, você tem ali 6, 8 pintinhos cuja mãe morreu e tenta trazer para ela, ela cai em cima de bicada.
O Galo Capão não, ele está lá com 5, vem mais 5 ele recebe, vem mais 8 ele recebe, de tudo qualquer meu, EDA. tudo meu. E cuida muito bem, e com a vantagem adicional de ser mais forte do que o galo, aliás... Do que a galinha. Do que a galinha. Então ele enfrenta tanto o gavião como o eventual predador, né? Ô, Alex, você está com outro livro aqui, deixa eu ver. Você está relançando esse livro aqui sobre a música caipira, né? As 270 maiores modas de todos os tempos, pela editora Globo. Está sendo relançado agora? Eu estou trabalhando numa segunda edição ampliada, porque o livro, embora modesto, né, mereceu o respeito assim, da crítica e de eu gente acho que da área. Modesto é você, né? Realmente. Esse livro é de uma pesquisa impressionante. Mas, Ju, a origem desse livro é a seguinte: eu sou do interior de São Paulo, né, de uma cidade perto de Minas. Então, o som da música caipira me acompanha desde cedo, mas numa certa nebulosa. E eu sempre esperei que alguém pegasse esse material da música caipira e separasse o que é ruim do que é bom. Uma colega nossa até conhece, ela é irmã do Faustão, ela disse que compositor de música caipira é que nem bunda de galinha. Você não sabe se vai sair um ovo, que é uma obra-prima, ou se vai sair titica. E quando uma música caipira ruim, porque o compositor de caipira ele é meio analfabeto, semi-analfabeto, né? Quando ele erra na mão, o erro aparece muito grande, né? Quando cai na mão de uma dupla ruim, então fica um desastre. E um amigo meu disse que pescador tem espingarda de 2 canos, é para matar a dupla caipira. E ele não aguenta mais. Olha, deixa eu te mostrar, porque quando você falou a realidade e tal, eu falei, puxa, eu me lembro que eu fui convidado em 68 para fazer uma matéria. Veja como eu sou perseguido. Sobre o gordo. Não sei por quê. Olha lá, deixa eu ver aqui. Deu para pôr no telão? Olha lá. Inclusive tem um ali olhando para a balança. Agora, deixa eu ver as fotos. Cadê? Olha aqui. Hein? Que gordo sem vergonha. Olha aí. Infelizmente. E indo para a balança como se fosse a forca. Tá bom, Vini, tá bom. Em 68, aliás, eu agradeço a toda essa turma da Realidade que me convidou para fazer essa matéria há tanto tempo que na época eu nem sabia se eu sabia escrever. E foi uma questão assim de confiança, que eu amei ser convidado. Eu conversei aqui com essa figura, também gostei muito, maravilhosa, do repórter. Chateaubriand que dizia que gostava de ser chamado de repórter em vez de ser chamado de jornalista. Eu conversei com o jornalista e repórter Zé Hamilton Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença.